Certamente você já ouviu a expressão negócio da China. Essa conversa vem de séculos atrás e sempre foi utilizada para traduzir uma transação vantajosa, um negócio lucrativo. Por aqui, negócio da China já foi até nome de novela. Mas a real é que a China está no radar dos brasileiros há muito tempo. Só no estado de São Paulo, a comunidade chinesa é estimada em 200 mil pessoas, incluindo os descendentes e os nascidos na China. Algumas vezes passam batidos, mas estão fazendo uma revolução econômica no Brasil nas áreas de tecnologia, têxtil, telecomunicações, energia e até em um campo onde somos os donos da bola, o agronegócio. Não estamos falando apenas em importação e exportação, mas também em aquisições. Os chineses estão investindo pesado por aqui. Será que há perspectivas de negócios da China, tanto para os brasileiros quanto para os chineses? No horóscopo chinês, estamos vivendo o ano do cachorro. Leal, companheiro, amigo, mas até que ponto essas características também fazem parte das relações comerciais entre China e Brasil? E o que ainda é necessário ser feito para ampliar e fortalecer esse contato? Vamos entender melhor esse negócio da China, ouvindo quem estrutura negócios. Meu nome é Larissa Varro, eu sou sócia-diretora da Vale Participações, trabalho com negócios sino-brasileiros há cerca de 10 anos. Quem tem os números do mercado. Eu sou Ricardo Santin, vice-presidente de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. Quem representa o país. Meu nome é Roberto Jaguaribe, atualmente eu sou o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. E quem comercializa. Eu sou Marlin Kohler, sou presidente de Calçados Bibi. Em 2017, a China passou a ser o primeiro destino de exportações brasileiras, com um total de 22% dos bens destinados à comercialização internacional. Segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, o estoque de investimento chinês já atingiu mais de 50 bilhões de dólares em diversos setores como financeiro, energia e agronegócio. A grande demanda chinesa e até mesmo a crise econômica brasileira vem beneficiando a relação entre os países. O histórico e as perspectivas comerciais apontam para contextos bastante positivos, conforme explica Larissa Barros, da Vale Participações. É claro que a China é um país que tem uma visão de longo prazo, que tem uma visão estratégica, um país de grande população e recursos escassos. Então, a primeira onda de investimentos chineses, ela realmente se deu em busca de acesso a recursos naturais. E aí você pode colocar minério de ferro, petróleo, alguns recursos na área de alimentos. Mas conforme as empresas chinesas se sofisticam, esse perfil dos investimentos muda e hoje você já tem, no Brasil, por exemplo, uma grande presença de marcas chinesas no setor de máquinas e equipamentos, guindastes. A gente teve uma onda de entrada de empresas do setor automobilístico, mas de forma geral, esses investimentos das empresas chinesas no mundo, eles buscam hoje incorporar novas tecnologias, obter marcas interessantes que possam ser levadas também para o mercado chinês e aonde se encaixa mais o caso do Brasil, são investimentos em que as empresas chinesas buscam oportunidades de criação de renda fora da China. E o Brasil é um país de tamanho continental que tem uma infraestrutura, por exemplo, pouquíssimo desenvolvida. Então, se os chineses têm condições de usar desses recursos e, acima de tudo, têm interesse, por que não receber esses recursos aqui e criar mecanismos para solucionar os eventuais gargalos de entrada desses investimentos em benefício de dar ao Brasil uma infraestrutura mais qualificada. No âmbito das exportações, alguns desafios ainda pesam na balança. Para o presidente da Calçados Bibi, Marlin Kohler, entender os cenários mercadológicos e socioculturais são de grande importância no estreitamento da relação entre os dois países. Por exemplo, agora eu saí de uma reunião de produto. Então estava o gerente de exportação dando opinião sobre produtos que tem que servir para o Brasil e para a China. Então é uma adaptação mundial, tem que ser um produto básico. É como tem uma empresa chamada Nike, que faz um produto básico, você vai nos Estados Unidos, vai na Europa, vai no Brasil, é os mesmos produtos. Se a gente
quer construir uma marca global de desejo, tem que caminhar para isso. É um processo muito difícil, mas é possível. A deficiência de produção da China em determinadas áreas também é um aspecto de atração para as exportações brasileiras, como afirma o presidente da Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe. A China, portanto, não é um país autossuficiente em algumas dimensões importantes, das quais pode sobressair a dimensão energética, a dimensão de insumos de minerais e a dimensão agropecuária. E isso faz com que ela tenha uma demanda externa relevante, onde o Brasil provavelmente é o país mais bem situado para fazer o fornecimento dessa demanda como um todo e da agropecuária em particular, com sustentabilidade e com competitividade. E nesse processo, são necessárias iniciativas que ampliem o conhecimento sobre o mercado chinês e estimulem a relação comercial dos brasileiros com o país asiático. Ricardo Santini, vice-presidente de mercados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. A relação Brasil-China, quando você começa a quantificá-la em números efetivos, você vê que ela vem num crescente nos últimos anos. Hoje nós temos lá um mercado de mais de 150 mil toneladas por mês, é um mercado de mais de 500 milhões de dólares, é um mercado muito importante para o Brasil. São várias as plantas habilitadas e a gente está ainda esperando habilitar mais plantas ainda para aumentar as exportações para a China, já que a demanda chinesa é muito maior do que a própria capacidade que temos de fornecimento. Com a licença do trocadilho, as exportações de calçados representam um importante passo para o Brasil. Só para se ter uma ideia, em 2017, as exportações de calçados do Brasil para a China registraram um valor de 608 milhões de dólares de janeiro a julho. Na experiência de Marlene Kourelt, da Calçados Bibi, a China é um mercado a ser explorado. A China, nós estamos vendo que é uma área do planeta que mais deve crescer nos próximos anos, em função de uma população monstruosa que tem lá. Só dentro da China tem 1 bilhão e 400 mil pessoas e também a renda está crescendo muito. A classe média da chinesa está crescendo muito. Então isso nós vislumbramos como uma possibilidade da gente vender mais. Então a gente tem apostado muito na China, embora a China seja um grande produtor de calçados no mundo, é o maior player. Hoje 70% de que é consumido de sapato no mundo é made in China, né? Mas estamos fazendo um movimento contrário há mais de 10 anos, né? Estamos desenvolvendo parceiros, vendendo também no e-commerce e também nas lojas. E diversificar foi uma das opções da Calçados Bibi. Há mais de 25 anos foi uma decisão estratégica que a Bibi ia exportar somente com marca e design próprio, né? E começamos a desenvolver isso na América Latina, fomos expandindo e hoje a gente tem uma política de diversificações de exportação e também diversificação de mercado, né? Porque não ficar num país só, concentrado num país. Então a gente tem uma diversificação de mercados. Então isso dá mais trabalho, mas dá mais segurança. Desde 2009, a China tornou-se a maior parceira comercial do Brasil, mas ainda existe muito espaço para crescimento. Para o presidente da Apex Brasil, Roberto Jaguaribe, questões estratégicas devem ser consideradas para cada tipo de exportação. Em primeiro lugar, nós vamos reconhecer que qualquer exportação que a gente faça para qualquer lugar do mundo tem vantagens importantes. Mas é óbvio que nos interessa agregar valor às exportações. E, em particular para a China, exportar soja é ótimo e a gente quer exportar o quanto for possível, mas quem sabe a gente prefira exportar frango, que tem um valor agregado maior, ou óleo de soja, ou farelo de soja. E aí existem algumas limitações. Elas se dão sobretudo através de tarifas mais elevadas e outras barreiras mais complexas, fitossanitárias, etc., que têm que ser trabalhadas conjuntamente, porque a gente tem que aumentar a confiabilidade do produto. A qualidade já é muito grande, mas existem, portanto, algumas dimensões que precisam ser mais bem trabalhadas para que a gente possa ampliar o acesso não apenas dos produtos como um todo, mas de agregação de valor nesses produtos, sobretudo do setor agro, que vão para a China. Mas a China ainda é um gigante desconhecido para o mercado brasileiro, seja pelas distâncias geográficas ou pelas diferenças culturais em relação ao nosso país. Por isso, são necessárias iniciativas que ajudem empresas brasileiras a superarem alguns desafios. A China é um país de grande relevância e de grande capacidade financeira e comercial, que nos convém maximizar em termos de interrelacionamento, maximizar o potencial de investimento chinês no Brasil, maximizar o potencial de intercâmbio comercial com a China, mas a China é muito distante, é um país remoto geograficamente e também remoto culturalmente. Então o desconhecimento recíproco de Brasil e China é elevado. A gente precisa conhecer muito mais a
da China e fazer um esforço organizado para isso. Adicionalmente, a gente precisa articular uma estratégia consistente. Os chineses trabalham sempre em base de estratégias de longo prazo, em metas muito claras que eles se traçam, e eles sabem perfeitamente o que desejam. Se a gente não traçar estratégias adequadas do nosso lado, nós ficaremos muito à mercê do sabor das ondas e das próprias estratégias chinesas. Não que eles nos desejem mal, mas evidentemente o Brasil é que tem que cuidar do seu próprio destino. Então, portanto, nós precisamos fazer estratégia. O que a Apex tem feito a respeito disso? Desde logo criou um núcleo. A China é o único país que tem um núcleo especial. Isso se deve não apenas em função da dimensão do país, mas sobretudo em dimensão dessa ignorância, né? Que é preciso ajudar o setor produtivo brasileiro a conhecer melhor as oportunidades de investimento na China, de investimentos da China no seu setor aqui, na sua própria empresa, e as oportunidades comerciais. Então, essa é uma dimensão que a gente fez como ponto de vista estratégico. A segunda dimensão é o tratar de um projeto especial para o agronegócio, com vistas, aí não é apenas o mercado chinês, é o mercado asiático como um todo, né? Que é o mercado de maior dinamismo para a importação e para o comércio agrícola. Nós estamos vivendo, como você sabe, um momento de certa turbulência comercial com ameaças, e muitas vezes mais do que ameaças, já exercícios da prática de protecionismo muito claro. E isso pode criar condições complexas e difíceis. Mas com relação ao agronegócio, eu tenho uma leitura muito positiva, e vou lhe dizer por quê. O aumento de demanda de alimento vai ser muito claro. A FAO estima que em cerca de 50% o aumento de demanda de alimento no mundo até 2050. O Brasil é o país mais bem posicionado para crescer a produção agrícola e alimentar de forma sustentável. Entre os anos de 2013 e 2017, as exportações para a China aumentaram 55% em volume e 43% em dólares. Ao mesmo tempo, a queda dos preços brasileiros devido à crise econômica fez com que a China visse no país uma grande oportunidade para ampliar seus negócios. A perspectiva é de que a China deva continuar crescendo, a uma taxa de 6%, e a projeção do Banco Mundial é que as exportações brasileiras para lá tenham um aumento de 7% em 2018. Para Larissa Barholtz, diretora da Valia, é preciso traçar estratégias que funcionem para a China. Não é um player maduro nos seus investimentos externos. E o mercado chinês não é um mercado de conversas diretas e conclusivas como é o mercado americano e, em certa medida, o mercado europeu. Então, consolidar uma posição acionária de empresas e fundos chineses que operam com diferentes mandatos, diferentes interesses, é um exercício de política, de relações públicas e de avaliação de premissas mercadológicas, claro. Então, essa é uma grande especificidade de se trabalhar com o mercado chinês e não é simples lidar com ela no dia a dia. Vou te dar um exemplo. A China tem uma estratégia de desenvolvimento internacional chamada Um Cinturão, Uma Rota, que também é conhecida como a Nova Rota da Seda. A maior parte das empresas brasileiras tem pouquíssima informação sobre o que é essa política e sobre como ela pode beneficiar o Brasil e os negócios aqui. No entanto, ela é absolutamente essencial para a aprovação de investimentos chineses no país. Então, o que acaba acontecendo é que a China é um país que tem uma estratégia nacional muito clara. É preciso compreender essa estratégia a fim de se trabalhar em conjunto com investidores chineses. As características do Brasil colocam nosso país em uma posição de destaque no agronegócio global, seja por sua grande extensão territorial, afinal são 8,5 milhões de quilômetros, clima favorável, solo, água e relevo, como também pelos grandes investimentos em pesquisas e tecnologias específicas para a agricultura tropical feitos no país nos últimos anos. Os brasileiros possuem um verdadeiro tesouro nas mãos, e o mercado internacional, incluindo a China, sabe disso. As empresas chinesas têm observado o setor do agronegócio no Brasil há muitos anos, mas os investimentos só começaram a entrar concretamente num momento mais recente. O que a gente vê em termos de tendências para os investimentos chineses no agro tem muito a ver com essa parte de infraestrutura. A logística do agronegócio certamente será objeto de maior interesse dos investidores chineses, sobretudo a participação em terminais de grãos que possibilitem uma exportação mais eficiente, participação em ferrovias que atendam cargas relacionadas a esse segmento de grãos, ou até mesmo o desenvolvimento rodoviário em certos casos, né? Mas o setor que desponta como aquele ainda pouco explorado e com grande potencial é o setor de parcerias
em proteína animal, sobretudo carne bovina. A exportação de proteína animal, é preciso lembrar, é também uma forma de se exportar grãos com maior valor agregado. Afinal de contas, os grãos seriam usados para alimentação animal em outros países. Então, o Brasil deveria ter uma estratégia para priorizar esse segmento, porque na China, hoje, você percebe um movimento de aumento do consumo de carne bovina bastante intenso e com bastante potencial de crescimento. Alguns investimentos nesse setor já foram feitos na Austrália, Nova Zelândia, nos Estados Unidos, no Uruguai, e certamente o Brasil tem o potencial de receber um grande volume desses investimentos que atenderiam até uma demanda nossa de estratégia nacional, que seria de exportar produtos de maior valor agregado. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, tem como objetivo dar mais força institucional à cadeia de proteína animal brasileira, no mercado interno e de exportação. Para o vice-presidente de mercados da BPA, Ricardo Santini, o conhecimento da cultura, do consumo local e a diversificação de produtos são pontos importantes na relação comercial entre Brasil e China. E quando as empresas começam a buscar esse mercado chinês, elas têm que ter determinadas características, que são as características de ter uma customização do produto que o chinês gosta, é natural como qualquer lugar de exportação, e a empresa tem que estar preparada para ter um mix de produto, já que o frango é um produto inteiro e você só vai vender partes para lá. A empresa tem que estar, então, com uma diversificação, e aí vem a importância do projeto setorial que a Apex nos ajuda, das marcas Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, então você consegue ter acesso a vários mercados e ter complementariedade entre eles. Então, a característica da empresa é, primeiro de tudo, respeitar aquilo que é a intenção de consumo local, com base nas suas características culturais, e as dificuldades que podem ter são quanto à habilitação. As empresas hoje têm um processo de habilitação para poder exportar para a China bastante demorado, bastante burocrático, e a China demora para habilitar. Hoje nós teríamos condições de exportar muito mais que dobrar a quantidade que já exportamos, se a China habilitasse novas empresas. Então, quando se fala em dificuldade, é obter essa licença, ou seja, preencher questionários que são longos, que são bem complicados, mas que, lógico, que uma vez preenchidos, valem a pena e fazem aí você ter acesso a um mercado de mais de 300 mil toneladas por ano. E a relação Brasil-China tende a ser positiva e duradoura. Bem, as perspectivas da relação Brasil-China são as mais positivas possíveis. Nós temos um país que é vocacionado a produzir alimentos, tem grãos que são suficientes para ser transformados em proteína animal e tem, acima de tudo, uma indústria que é focada em fazer bem, com qualidade e com sanidade. Do outro lado, nós temos uma das maiores populações mundiais, que tem o maior crescimento econômico do mundo, puxando, acima de tudo, um crescimento de consumo da sua população, que começa a ter cada vez mais renda. Então, as perspectivas são muito positivas dessa maneira. Por quê? Porque o Brasil tem capacidade de vender e a China tem vontade de comprar. O que a gente vê é que tem que manter essa relação muito positivamente, construindo com respeito e seriedade, como o Brasil sempre fez, para que a China se torne cada vez mais o maior cliente do Brasil. Atualmente ela ainda não é o maior importador do Brasil, mas nós não temos nenhuma dúvida que a China no futuro será o maior comprador da carne brasileira de ave. Apesar de todas as diferenças entre Brasil e China, a parceria comercial entre os dois países demonstra que a expressão negócio da China faz bastante sentido por aqui. Roberto Jaguaribe, presidente da Apex Brasil. Para ser sustentável, um negócio tem que ser lucrativo para os dois lados. E uma relação comercial é a mesma coisa. Então é preciso que seja boa para a China e é fundamental que seja bom para o Brasil. Larissa Varholtz, diretora da Valha Participações. Eu vejo que sim, é um negócio da China, a oportunidade que se apresenta ao Brasil nesse momento, e aproveitar ou não essa oportunidade vai depender muito do Brasil decidir o que ele quer fazer com esses recursos, quais são os setores prioritários para o país, como é que a gente vai fazer uma alocação eficiente que atenda aos nossos interesses nacionais. Marlin Korausch, presidente da Calçados Bibi. É um país que vai ser a economia número 1, hoje já é a segunda economia do planeta, mas não pense que de uma hora para outra você vai conseguir. Isso é um processo que leva anos. Não é uma tarefa fácil. E Ricardo Santini, vice-presidente e diretor de mercados à BPA. Nós sabemos que a China não é só hoje, hoje, amanhã e por muito tempo um bom mercado, que vai remunerar razoavelmente e que vai ter escoamento para nossos processos de produção. Para a empresa de
Se liga na Apex Brasil, ultrapasse as fronteiras. Exportação e investimento, aqui a gente mostra o Brasil e a alma brasileira. A China fortalece investimentos no Brasil, tornando este país um celeiro de opções. Grande investidor e parceiro comercial, expande os setores de interesse nacional. Exportação e investimento, aqui a gente mostra o Brasil e a alma brasileira. A China é a maior economia do mundo, com demanda externa relevante. Importa cerca de 25% da produção agrícola brasileira e já destinou 15 bilhões de dólares para investimento em projetos brasileiros. São mais de 500 milhões de dólares mensais de exportação em proteína animal e 1,5 milhão de pares de sapatos. A China é o primeiro destino de exportações brasileiras e o Brasil ocupa o 8º lugar como origem das importações chinesas. Uma relação complementar, com perspectiva crescente e sustentável em diversos setores da economia. Exportação e investimento, aqui a gente mostra o Brasil e a alma brasileira. A China fortalece a relação com o Brasil, de olho em produtos de nossa produção, minério, energia, agronegócio e muito mais, expande a parceria e a estratégia de negócios. Para a empresa expandir, se liga na Apex Brasil, ultrapasse as fronteiras. Exportação e investimento, aqui a gente mostra o Brasil e a alma brasileira.